tarde. Olá, muito boa noite para você. O governo dos Estados Unidos acaba de assinar a ordem que altera o tarifaço em relação ao Brasil. Estamos falando de café, carne, frutas e os detalhes, claro, você confere na edição que está começando agora. Militares dos Estados Unidos ampliam manobras no Caribe depois da ordem para a operação armada na região. Supremo forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentativa de coação. Casa que explodiu em São Paulo guardava enormes quantidades de fogos de artifício. Conferência do Clima discute como acelerar a transição energética para reduzir emissões de carbono. Um tema que é absolutamente fundamental, que é a descarbonização do setor industrial de uma maneira que mantenha a competitividade desse setor. Defesa Civil Nacional faz alerta para a ocorrência de ciclone no sul e sudeste do Brasil nos próximos dias. A ameaça desses eventos ela vai ser cada vez mais frequente e a gente tem que estar cada vez mais preparados. A Conferência do Clima voltou ao tema do financiamento ambiental, mas não aquele inicial que a gente já mostrou aqui, para beneficiar países que preservam as florestas, o fundo, né? A ideia é ter apoio financeiro para mudar a forma como produzimos e, por exemplo, geramos energia. Direto para Belém com a Bárbara Pereira. Bárbara, boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite também para quem acompanha o Repórter Brasil. Hoje o dia começou com um protesto de 90 indígenas da etnia Munduruku. Esse protesto foi durante a manhã, a parte da manhã aqui na COP30 em Belém. Eles pediram uma reunião com o presidente Lula para tratar de assuntos como demarcação de terras e também uma maior participação nas discussões que acontecem aqui na conferência. O repórter Vladimir Platonov, tem os detalhes sobre esse assunto. Olá, Vladimir, muito boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite especial a você que nos assiste. Obrigado sempre pela sua audiência. Olha, foi o segundo protesto de indígenas aqui na COP30. Foi uma manifestação pacífica, mas mesmo assim provocou a mudança no sistema de entrada, pois os participantes tiveram que entrar por uma porta lateral menor, o que provocou longas filas. A segurança foi reforçada com militares do Exército, mas não houve qualquer tipo de atrito com os indígenas. O protesto resultou sim em uma reunião entre as lideranças mundurucus e a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, a ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas e também participou o presidente da COP, André Correia do Lago. Segundo a ministra Marina Silva, um processo de extrusão, que é a retirada de não indígenas, está acontecendo desde o ano passado na terra dos mundurucus, aqui mesmo no Pará. E além deste assunto, Bárbara, o quinto dia da COP foi a necessidade de acelerar a transição energética por meio da inovação e do investimento e a cooperação internacional. Também foi lançada hoje, Bárbara, uma declaração para descarbonizar as indústrias, principalmente no sul global. Nós preparamos uma matéria sobre esse assunto, vamos assistir. A transição energética é o processo de substituir fontes poluentes, como petróleo, carvão e gás, por alternativas renováveis e de baixo carbono, como energia solar, eólica, biomassa e hidrogênio limpo. A necessidade dessa transição é urgente. Reduzir emissões de gases de efeito estufa é essencial para limitar o aquecimento global, evitar eventos climáticos extremos e proteger ecossistemas e populações vulneráveis. A declaração de Belém sobre industrialização verde, lançada no quinto dia da COP30 e assinada por cerca de 30 países, estabelece uma agenda conjunta para acelerar a industrialização baseada em baixo carbono.
O documento destaca que a medida deve criar empregos qualificados, valorizar economias locais e promover desenvolvimento social. Um tema que é absolutamente fundamental, que é a descarbonização do setor industrial de uma maneira que mantenha a competitividade desse setor. As discussões sobre a transição longe dos combustíveis fósseis também ganharam espaço. Mesmo com as renováveis já mais baratas, reduzir a dependência do petróleo exige planejamento e políticas integradas, capazes de envolver diferentes setores da economia. Nós ainda temos muitos municípios e estados que dependem da renda do petróleo. Você não pode acabar da noite para o dia, né? Como é que você vai fazer para pagar saúde, educação, os royalties e rendas? Então a gente tem que fazer essa transição também fiscal, se planejar, né? E eu acho que a presidência da COP30 está sendo muito assertiva e muito acertada de falar, gente, a gente tem que ter o começo desse processo, né? O fim a gente já sabe, a ciência nos diz que tem que ser a metade desse século, 2050, que não é mais tão longe, 25 anos não é um período muito, né, longo. Mas a questão é quando é que começa. Então, esse é o ponto que a gente está dessa conversa agora. E, de novo, não é uma questão tecnológica, é uma questão realmente de planejamento público e de política. Bom, Guilherme, essas são as primeiras informações desse quinto dia de COP30. Daqui a pouco eu volto com outros assuntos que aconteceram ao longo desse dia. Com você aí em Brasília. Valeu, Bárbara. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta para Belém. Aí agora vamos falar de São Paulo, porque uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas em uma explosão seguida de um incêndio ontem à noite na zona leste de São Paulo. A explosão assustou moradores do bairro Tatuapé, danificou imóveis na vizinhança e os estilhaços atingiram carros que passavam pela Avenida Salim Farah Maluf, a principal via da região. O cenário é de guerra. A casa onde aconteceu a explosão ficou completamente destruída. Tijolos e telhas ficaram espalhados por todo canto. Nas casas ao lado, os sinais de destruição também impressionam. Portões arrancados, janelas e telhados levados pela explosão. José é morador desta casa bem em frente. Ele estava saindo do banho quando tudo aconteceu. Parecia que estava caindo a casa na minha cabeça. Aí chamei pela minha esposa, ela não respondia, eu falei, pô. Aí cheguei na cozinha, a janela toda torcida, vidro para tudo quanto é lado. E fui vendo os cômodos, teto já abrindo. Nesta outra casa ao lado, também houve muita destruição. Teve a primeira explosão que estourou todos os vidros, tortou todas as portas de alumínio, quebrou tudo aqui. Já saí para socorrer ele, caiu todos os destroços do teto e da janela em cima dele, do Tristan, meu amigo, né? E fomos para a rua e já começou a explodir outras explosões e pegou fogo na casa da frente. E mesmo pontos mais distantes foram afetados. Este imóvel fica a cerca de 200 metros. Neste outro local funciona um estúdio de gravação. Durante 2-3 segundos a luz caiu e voltou, mas fez um barulho assim, muito forte, muito alto. Parecia um trovão, mas era um trovão que ele ficava repercutindo. Ficou vários segundos mesmo. Mas aí eu achei que fosse um caminhão, alguma coisa que tivesse entrado aqui na casa. Nós estamos em frente a uma das casas interditadas. Aqui a gente já vê do lado de fora a janela completamente destruída. A porta também foi arrancada pela explosão. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, no total, 23 imóveis foram interditados, 12 deles de forma total. A explosão aconteceu um pouco antes das 8 da noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas e 37 agentes foram mobilizados. Havia risco de novas explosões, com muita fumaça e focos de incêndio no interior da casa. Uma mulher sofreu traumatismo craniano e está internada. Outro homem foi socorrido com sangramento no ouvido. São 10 feridos no total. Segundo o delegado que acompanha esse caso, no local eram armazenados explosivos de forma clandestina. Uma pessoa morreu. Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos, tinha passagem na polícia por soltar balão.
Eles conseguiram localizar buchas de balões, cangalhos para balões e cilindros normalmente utilizados para fogos de artifício. Não tinha nenhuma autorização da prefeitura, de qualquer órgão público. Ele não poderia estar depositando numa área residencial artefato explosivo. Agora nós vamos investigar a parte de fabricar, produzir e vender balão, para ver para quem ele vendia, como ele fazia. Vamos apurar isso tudo. Imagens impressionantes que a gente viu, aquela explosão lá na avenida, um negócio incrível. Vamos para São Paulo ao vivo conversar com a Vanessa Casalino, que vai atualizar para a gente. Teve coletiva, a polícia segue investigando essa situação, né, Vanessa? Boa noite. Exatamente, Porta Nova. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. A polícia aguarda a identificação desse corpo carbonizado que foi encontrado na casa que explodiu. Essa identificação vai ser feita pelo IML. A polícia acredita que o corpo seja do morador da casa, Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos. Também, segundo a polícia, um familiar dele esteve hoje lá no IML, mas não teve condições emocionais de tentar identificar este corpo. A polícia justamente quer saber agora se além desse armazenamento, havia a produção de balões lá ou então de fogos, de rojões de forma clandestina, porque como vocês viram na reportagem, foram localizados ali nos escombros artefatos utilizados nessas produções. Além disso, a Adir responde, tem passagens na polícia por soltar balão, que é crime. Passagens em 2011, 2012 e responde a processos. Em um desses processos ele foi inocentado. Também, segundo as investigações iniciais, a vizinhança não conhecia Adir porque ele estava ali há cerca de 40 dias, muito pouco tempo, no imóvel alugado pelo irmão dele. E a polícia quer tentar também identificar se há uma cadeia e se havia produção desses artefatos lá, de quem ele comprava, quem o ajudava então na produção de rojões ou então de balões. Sobre a situação ali dos imóveis, dos 23 inicialmente interditados, agora 14 permanecem interditados, 11 totalmente e 2 parcialmente. Segundo a polícia, segundo a prefeitura, para que as famílias retornem para lá, é preciso que cumpram normas de segurança e também precisa haver intervenções nessas edificações. Agora imagine a situação dessas pessoas. A grande maioria está na casa de parentes ou então de amigos. 5 famílias de baixa renda receberam auxílio emergencial da prefeitura, mas literalmente da noite para o dia elas não têm mais onde ir. Muita gente perdeu totalmente ali a casa, a residência onde morava. O proprietário particular, quem alugou particular também, pessoas que dificilmente vão ter um poder aquisitivo para reparar esses danos que foram causados a essas pessoas. Então as famílias seguem sem saber o que é que vai acontecer agora, Porta Nova. Valeu, Vanessa, muito obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar esse caso também. O dia seguinte ao incêndio que atingiu a área externa de um hospital no centro de Fortaleza foi de trabalho intenso e o atendimento foi normalizado. Equipes técnicas começaram os reparos na rede elétrica, enquanto a direção reforçou as informações à população sobre o funcionamento da unidade. A gente vai conferir como é que foi o dia seguinte com a reportagem da TV Ceará, que é a emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Hospital Dr. César Caos está funcionando sim, não em sua totalidade, mas o prédio principal mantém um setor administrativo que trabalhou normalmente nesta sexta-feira. Já o anexo, que fica do outro lado da rua, segue com os atendimentos ambulatoriais de ginecologia e pré-natal. E olha quem a gente encontrou, a Jessicleide e o filho João, que nasceu aqui no César Caos. Hoje, os dois tiveram atendimento regular na unidade. E hoje ele está com 1 ano e 3 meses e a doutora cuidou muito bem dele. E hoje a gente recebeu alta, infelizmente, porque é uma doutora muito maravilhosa. Depois do incêndio na subestação de energia instalada na parte externa do hospital, prontamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, a Secretaria da Saúde do Estado transferiu todos os pacientes da unidade. Foram 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, encaminhadas para unidades da rede pública. Nós estamos fazendo a documentação dos equipamentos do hospital, realocando os equipamentos que foram utilizados ontem e mantendo aqui uma estrutura de funcionamento para dar apoio às pacientes que foram transferidas no dia de ontem. Para confirmar que a estrutura do hospital não foi atingida pelas chamas, percorremos toda a unidade nesta sexta-feira. O cenário é de equipes atuando sem parar para que tudo volte ao funcionamento pleno
o mais rápido possível. Segundo a CESA, o serviço do hospital está temporariamente adequado, garantindo segurança e continuidade da assistência às gestantes e aos bebês nas unidades das redes estadual e municipal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu suspender o decreto de falência da empresa de telefonia Oi e determinou a retomada do processo de recuperação judicial, que já dura 10 anos. Vamos saber dos detalhes com a Flávia Grossi, que está ao vivo com a gente. Flávia, muito boa noite. Oi, Porta Nova, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Essa decisão foi da desembargadora Mônica de Piero, que atendeu aos recursos dos bancos Itaú e Bradesco, que são dois dos principais credores da empresa de telecomunicação Oi. Na decisão, a magistrada afirmou que decretar a falência seria uma solução danosa para a sociedade e também para a administração pública, já que a Oi desempenha aí serviços essenciais para a sociedade, além de empregar milhares de trabalhadores em todo o território nacional. A magistrada estabeleceu também a liquidação ordenada dos ativos da empresa. O que significa isso? Permite a transferência organizada da operação da Oi para novos investidores, ou seja, permite que a empresa continue operando e, ao mesmo tempo, que a venda de ativos aconteça para tentar liquidar essas dívidas. Com a anulação da falência, o processo volta para a recuperação judicial, dando chances aí para que a Oi se reestruture financeiramente. Importante a gente reforçar que os serviços de telefonia, de internet e também os contratos empresariais continuam operando sem interrupções. Porta Nova, volto com você. Valeu, situação delicadíssima, que envolve até prestação de serviço para órgãos públicos, atividades públicas. A gente está de olho nisso também. Muito obrigado. A gente segue por aqui porque vai para o intervalo e o Repórter Brasil fala na volta sobre a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Supremo formou maioria para abrir processo pelas articulações feitas nos Estados Unidos que resultaram no tarifaço. A gente volta em 2 minutos. Tantos amigos da faculdade tinham se tornado bem-sucedidos. Opa! Nick Pascal era um grande diretor de cinema em Hollywood. Craig Fisher trabalhou para a Casa Branca. É bobagem comparar vidas. Mas quando eu comparo, sinto que eu fracassei. Pai, você tá tendo algum ataque de nervos ou alguma coisa assim? Você tem 50 anos e ainda acha que o mundo foi feito para você. Eu tenho 47. O Estado das Coisas. Hoje, 21h. Na TV Brasil, o cinema nacional tem cada vez mais destaque. Novos filmes, mais histórias brasileiras e regionais. Produções que inspiram, emocionam e surpreendem. Jamais se fecha em si mesmo. É a nossa arte. Eu quero ser feliz. Com o nosso povo. Todos que passam por essa porta, os orixá abençoa. Reverberando a nossa voz. Tamo junto! Uma seleção de filmes impulsionada pela Lei Paulo Gustavo. Coisa de coração mesmo. Por onde você vai parar? Aqui é ótimo. TV Brasil e Lei Paulo Gustavo. Juntas pela cultura. Cato é cantora, instrumentista, compositora, produtora musical e artista visual brasileira. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Sua obra transita entre o universo da música, da moda, da performance e das artes visuais. Dessa vez doeu de... Cena musical, sábado, 00:30. A maioria dos ministros da primeira turma no Supremo Tribunal Federal decidiu hoje tornar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, réu pelo crime de coação no curso do processo. O inquérito apura a atuação dele nos Estados Unidos
para promover o tarifaço contra as exportações do Brasil. Quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é a Bruna Sanielli. Boa noite, Bruna. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para abrir essa ação penal e tornar réu Eduardo Bolsonaro pelo crime aí de coação ao STF. A ministra Carmen Lúcia tem até o dia 25 de novembro para apresentar o seu voto no plenário virtual. Segundo a decisão do relator Alexandre de Moraes, o deputado não ficou somente na ameaça, mas concretizou ataques e fomentou sanções contra autoridades brasileiras. Para Moraes, abre aspas, a prova da materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria. A grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da lei Magnitsky a este ministro relator, fecha aspas. Eduardo Bolsonaro foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em setembro. A gente relembra que Donald Trump impôs essas tarifas aos produtos exportados pelo Brasil em agosto e enquadrou várias autoridades aí na lei Magnitsky. Como Eduardo Bolsonaro não constituiu advogado no Brasil, foi ordenado que a Defensoria Pública da União fizesse a defesa. E no fim de outubro, a DPU pediu a rejeição da denúncia, dizendo que o deputado não é autor das sanções. Ele pode pegar até 4 anos de reclusão pelo crime de coação. Porta Nova. Bruna, a gente segue conversando porque hoje também acaba o prazo do STF para concluir o julgamento dos recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente está falando do núcleo 1 do plano de golpe de Estado. É isso mesmo. Hoje acaba aí às 11h59 da noite o prazo aí para os recursos do núcleo crucial da trama golpista. Por 4-0, os ministros da primeira turma já rejeitaram esses primeiros recursos, que são os embargos de declaração. Eles tentavam, por exemplo, diminuir as penas e evitar que a execução fosse em regime fechado. Com isso, fica mantida a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e 6 aliados pela tentativa de golpe de Estado. Agora, pelas regras do STF, é possível entrar com os embargos infringentes. No entanto, eles só devem ser aceitos se tivessem 2 votos pela absolvição, o que não foi o caso desse julgamento. Foram 4 votos pela condenação e apenas 1 pela absolvição. Nesse caso, o ministro relator Alexandre de Moraes, ele pode dizer que esses embargos são meramente protelatórios, ou seja, tem o objetivo apenas de adiar o cumprimento da sentença e encerrar o processo publicando o acórdão com o trânsito em julgado da decisão. E após a publicação desse acórdão, que não tem data definida ainda, é que será decretada a prisão dos réus e delimitado o lugar de cumprimento da pena. Porta Nova. Valeu, Bruna. Obrigado aí pelas informações. Por falar em tarifaço, a gente acabou de falar, né, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva para reduzir as tarifas de importação sobre o café, carne bovina, frutas como banana e o açaí. A medida faz parte do esforço da Casa Branca para conter a inflação dos alimentos lá, depois do tarifaço imposto nesse ano. O Brasil, um dos maiores fornecedores de café aos Estados Unidos, deve ser diretamente beneficiado. Desde agosto, o produto brasileiro enfrentava uma sobretaxa de 50%, o que elevou em até 40% o preço do café no mercado americano. Ficou bem mais caro e isso pesou lá na inflação. Nessa quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio. Durante 50 minutos, o chanceler apresentou as propostas do Brasil para solucionar as pendências comerciais. Segundo Vieira, Rubio demonstrou interesse em avançar nas negociações. A primeira medida veio hoje no canetaço de Trump, que vai ter repercussão no mercado exportador brasileiro. Vamos seguir nas notícias internacionais, agora com um giro pelo mundo. Astronautas chineses que ficaram presos numa estação espacial finalmente voltaram à Terra. O Irã enfrenta a pior seca em 6 décadas e fala até em evacuar Teherã. E aumenta a tensão entre Estados Unidos e Venezuela.
3 astronautas chineses voltaram à Terra depois de passarem 9 dias presos em uma estação espacial. O retorno foi adiado porque a cápsula que traria a tripulação de volta foi atingida por pedaços de lixo espacial e apresentou pequenas rachaduras em uma das janelas. Por segurança, eles usaram outra nave que havia levado um novo grupo de astronautas até a estação. O pouso aconteceu no deserto de Gobi, no norte do país, e os 3 estão bem. O episódio reacendeu alertas sobre o aumento do lixo espacial, que já obriga missões de vários países a realizarem manobras de emergência em órbita. O Irã vive a pior seca em 60 anos e o governo já admite pela primeira vez a possibilidade de evacuar Teherã, uma região com mais de 14 milhões de habitantes. A chuva acumulada na capital é a mais baixa em um século e os 5 reservatórios que abastecem a cidade estão com apenas 11% da capacidade. Autoridades afirmam que a crise é resultado das mudanças climáticas, mas também de décadas de má gestão dos recursos hídricos. A situação foi descrita como sem precedentes e coloca várias cidades do país sob risco imediato de desabastecimento. Crescem as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O governo Trump anunciou a operação militar Lança do Sul, parte de uma ofensiva contra o que chama de narcoterrorismo na América Latina. A ação será conduzida pelo Comando Sul das Forças Armadas Americanas. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, Trump recebeu propostas de ataque à Venezuela, aumentando o risco de confronto direto. Nas últimas semanas, os Estados Unidos já realizaram 20 ataques contra barcos suspeitos de tráfico e reforçaram o maior aparato militar no Caribe em décadas, o que levou Caracas e Bogotá a elevarem o nível de alerta. O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusa Washington de preparar uma guerra e afirma que o país responderá a qualquer agressão. Desde agosto, o governo norte-americano ataca embarcações no Mar do Caribe com a desculpa de combater o narcotráfico. Isso tem aumentado a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, que teme uma invasão militar. Para tentar entender o clima bélico, a tensão na região, nós ouvimos uma especialista que estuda a política externa da América Latina. A professora Carolina Silva Pedroso é especialista em relações internacionais e professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadora de temas ligados à segurança internacional, ela acompanha de perto a escalada de tensões entre Washington e o regime de Nicolás Maduro. 20 embarcações já foram bombardeadas no Mar do Caribe, com 80 mortos. Professora, a presença do maior porta-aviões do mundo no Mar do Caribe, em posição de guerra, é uma ameaça real de uma operação norte-americana ou é apenas um recado militar? Pelos indícios, não só da movimentação militar, mas porque efetivamente tem acontecido ataques contra essas embarcações e juntando também com declarações do próprio Departamento de Estado e do presidente norte-americano Donald Trump, é um cenário muito mais próximo de uma agressão direta ao regime venezuelano do que somente uma ameaça, né? Em política internacional, normalmente, os recados eles tendem a ser um pouco mais sutis do que na política doméstica. E nesse caso, a sutileza já não mais está presente no cenário, com esses ataques, com a morte até hoje de pessoas sobre as quais não há clareza do que estavam fazendo, qual era a ocupação, se elas têm ou não alguma ligação com o narcotráfico. Então, toda essa sombra que tem sobre essas operações militares, uma série de movimentações internas aos Estados Unidos, com renúncia de lideranças militares que têm bastante conhecimento sobre o Comando Sul, que é justamente essa frota dedicada da Marinha norte-americana ao Hemisfério Sul. Então, todas essas movimentações nos levam a compreender que se trata efetivamente de uma agressão direta contra a Venezuela. Nicolás Maduro convocou os venezuelanos para defender a Venezuela e também acionou a China e a Rússia. Qual a chance dele ser atendido nesse acionamento, nesse pedido?
Essas são duas alianças muito importantes que a Venezuela consolidou ao longo dos últimos 25 anos, que coincide com o processo político vivido pelo país da chamada Revolução Bolivariana, que, num primeiro momento, foi liderada por Hugo Chávez e que, desde o início, tinha o horizonte e a possibilidade de um confronto direto com os Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso é que a Venezuela tem, desde então, se preparado para essa possibilidade de confronto com a superpotência norte-americana. E essa aliança construída com a Rússia e com a China também se dá dentro dessa visão de mundo. Estamos falando, no caso da Rússia, de uma potência nuclear, no caso da China, de uma potência econômica gigantesca, que tem uma rivalidade importante com os Estados Unidos, e é, de alguma maneira, uma forma que o Nicolás Maduro tem diante da enorme disparidade de forças de Venezuela e Estados Unidos, de tentar demonstrar que ele teria aí algumas cartas na manga para se defender. E qual deve ser a reação dos países da América Latina diante dessa operação Lança do Sul, que diz combater o narcotráfico? Existe alguma articulação diplomática capaz de reduzir essas tensões, professora? A América Latina está muito dividida politicamente, né? Se fôssemos falar de uma maneira mais geral, em termos simplesmente de interesse nacional, para além dos governos que estão no poder em cada país, eu diria que não é de interesse na nossa região o início de qualquer conflito, principalmente em uma escala que envolva uma grande potência militar, que é o caso dos Estados Unidos. Não é de interesse porque nós já somos uma região que temos os nossos próprios problemas, as nossas próprias barreiras para superar, os nossos próprios desafios, incluindo a própria luta contra o narcotráfico, que sem dúvidas é um problema que precisa ser considerado por todos esses governos. Porém, um conflito dessa magnitude, e aí a gente tem exemplos históricos que corroboram essa avaliação, vai trazer muito mais dificuldades, seja do ponto de vista humanitário, do ponto de vista econômico, político, de estabilidade. Por mais que, em tese, as intenções possam ser boas, combater o crime organizado, a gente precisa recordar esses exemplos recentes, por exemplo, do Oriente Médio, né? Foi usada muita narrativa de levar a democracia para o Oriente Médio. E é muito simples a gente fazer uma avaliação se o Oriente Médio realmente está mais democrático hoje do que era antes das intervenções externas. O mesmo a gente pode dizer para qualquer situação de combate, como foi também colocado pelos Estados Unidos, ao próprio terrorismo, né? A situação da Síria, por exemplo, que a guerra civil acabou permitindo com que o Estado Islâmico se fortalecesse ainda mais. Então, olhando desse ponto de vista mais pragmático, para a América Latina no geral, não seria interessante um conflito desse tipo. Professora, obrigado pela entrevista e vamos torcer para que a paz prevaleça. Muito obrigada. Após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas no mês passado, foi permitida a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza pela passagem de Ziquim. Pela primeira vez em 5 meses, cerca de 80 caminhões passaram esse ponto na fronteira norte de Gaza. Um dos motoristas, Abdul Karim Abu Daka, de 28 anos, afirmou que também foi prometida mais ajuda humanitária. Além dessa passagem, Kerem Abu Salem e Kisufim, também estão abertas. Segundo o monitor que classifica a segurança alimentar no mundo, quase 1/4 dos palestinos em Gaza estão passando fome. Os dados foram divulgados em agosto e o conteúdo que a gente exibiu aqui é uma parceria também com a Telesur, canal latino-americano e caribenho. Depois do intervalo, o Repórter Brasil fala sobre mais um alerta da Defesa Civil diante da previsão de um ciclone, dessa vez, que deve se formar no sul do país. A gente volta em 2 minutos. Hoje. Mãe, o que foi? Uma carta do Alberto. Pra mim, Benedita? Pra mim. Não abra. Conhece o Alberto Mesquita? Conheço, mas já morreu. Quê? Que é isso? Sangue Oculto, 8 da noite. Amanhã, no Brasil Visto de Cima. O sul da Bahia, a costa do descobrimento, diversidade de paisagem, beleza, turismo e muita história. 6 da tarde.
No campo, na cidade, na floresta, o Brasil é gigante e cada brasileiro tem um papel fundamental. Viemos das mesmas ruas, das mesmas histórias, dos mesmos sonhos. E o Exército Brasileiro está aqui, ao seu lado, em momentos difíceis e nos desafios do dia a dia, defendendo, protegendo e ajudando a construir o nosso Brasil. Exército Brasileiro igual a você. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Dora volta ao Brasil contra sua vontade para morar com a avó. Como é que foi a viagem? Mãe, quando é que eu volto? Em meio a conflitos, incertezas e descobertas, ela se abre para um novo caminho. Vou mostrando como sou e você não... Guerra de Algodão, um filme de Cláudio Marques e Marília Rios. Sábado, 21h, na TV Brasil. Estamos de volta. Eu já aciono o nosso estúdio no Pará com a Bárbara Pereira. Bárbara, com você. Guilherme, o documento final produzido pela Cúpula dos Povos traz reivindicações da sociedade aqui para a COP30. Ele consolida as ideias que foram debatidas lá e também tenta firmar compromissos. O repórter Matheus Miranda, da TV Cultura do Pará, tem as informações sobre esse documento final. Olá, Matheus, muito boa noite. Boa noite, Bárbara, a todos que nos acompanham pela programação da TV Brasil. Falo diretamente da Universidade Federal do Pará, onde ocorre o terceiro dia da Cúpula dos Povos. Hoje, a programação mais importante da Cúpula dos Povos foi justamente a plenária final da cúpula, em que foram discutidos os principais eixos temáticos da cúpula, assim como a consolidação da Cúpula dos Povos e também da Carta dos Povos. Entre os assuntos discutidos durante a cúpula estiveram, por exemplo, os direitos dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores marítimos e também a importância dos países, principalmente do Eixo Sul, de estabelecerem parcerias um pouco mais concretas e fortes para combater a crise climática e tornar essa situação menos desigual para eles. A expectativa da organização foi de que cerca de 1.100 pessoas estiveram presentes durante a programação da plenária final. Também foi um dia de mobilizações, pensando na grande marcha que vai ser feita amanhã, de 8h30 da manhã às 11 horas da manhã, nas ruas da capital paraense. A expectativa da organização é de que 20 mil pessoas estejam nas ruas, entre eles quilombolas, organizações não governamentais e outros segmentos sociais que trabalham diretamente com o meio ambiente. Nesta COP, a relação direta da justiça climática com a defesa da vida e dos territórios ficou bem clara, inclusive. E na programação de domingo, último dia da Cúpula dos Povos, vai haver a leitura dessa carta que a gente ficou falando durante toda a semana, que foi pensada, debatida e discutida durante esses dias de debates e discussões aqui na Universidade Federal do Pará, e ela vai ser entregue ao presidente da COP30 e outras pessoas que trabalham diretamente na organização do evento. E aí a Cúpula dos Povos se encerra com uma programação dedicada à alimentação gratuita em espaços públicos, como por exemplo a Praça da República aqui em Belém, um importante cartão postal da capital paraense. Quem vai lá para o Parque da Cidade acompanhar a COP30 e frequentar a Blue e a Green Zone tem o apoio de um grupo de voluntários e você vai conhecer melhor o trabalho deles na reportagem a seguir. Eles estão por toda parte distribuindo atenção, ajuda e informação, sempre com um sorriso no rosto. São os voluntários que fazem parte do programa de voluntariado da COP30, iniciativa do governo federal. A ONU já elogiou reiteradamente em mais de uma reunião como esses voluntários estão colaborando com o evento, como eles estão bem preparados, mas no dia a dia eles trabalham em várias frentes, desde apoio nas salas de reunião, nas salas de negociação, como na parte de acessibilidade. Então tem alguém que precisa, eles conduzem cadeiras de roda, dão orientações, enfim, nas mais diversas funções aqui da operação do evento você consegue encontrar voluntário, tanto na Zona Azul como na Zona Verde. Tentando ajudar da melhor maneira possível nossos visitantes a se sentirem bem recebidos, enfim, bem-vindos aqui, né, na COP. Várias etnias, vários povos, tem bastante integração.
Então essa troca para mim está sendo bem legal. Ao todo foram selecionados 1.100 voluntários entre 16 e 73 anos e para atuarem na COP, eles participaram de curso de formação e treinamentos para entenderem o funcionamento da ONU. Eles receberam treinamento em várias frentes, então cursos sobre comunicação, sobre protocolos, sobre própria negociação climática, sobre direitos humanos, sobre sustentabilidade, negociações da ONU, acessibilidade, segurança. A iniciativa do governo federal em criar o programa voluntariado COP30 deixa como legado o envolvimento e o engajamento da população na agenda climática, além de capacitação e qualificação aos jovens. É uma experiência magnífica, porque é uma oportunidade de a gente aprender muitas coisas diferentes, conviver com novas pessoas, culturas que a gente nunca teria contato sem ser num evento internacional desse. Então, realmente é uma coisa que está em um crescimento pessoal muito grande para todo mundo que participa e tem a oportunidade de conviver nesses ambientes. E a arte produzida aqui na Amazônia reflete a importância da valorização da identidade dos povos que vivem na região. É também um alerta pela defesa dos territórios e esse é um assunto que você confere em outra reportagem da TV Cultura do Pará. Vamos ver. Foi bem te vi, quem viu, foi bem te vi, quem viu, a terra arder. Os versos de mestre Lourival Igarapé, que nos deixou recentemente, apresentam a Amazônia com poesia e verdade de quem sabe bem o que está falando. A mata queimar. A música dele nos leva a um lugar diferente, um lugar onde só a arte consegue chegar. É um lugar de fala do povo daqui, que reforça a nossa identidade e resistência. Sempre que alguma guerra acontece, o primeiro local de saque geralmente são os museus. A memória cultural de um povo é o que estrutura enquanto grupo, que o fortalece. A arte, ela sempre gozará desse espaço de grande importância no sentido de fortalecimento dos valores culturais, da identidade cultural, da história. Quando você mergulha numa obra, você, de certa forma, acaba entrando em contato com o modo como esse recorte que está sendo apresentado vivia, como se organiza. Para ouvir a Amazônia, é importante considerar a arte feita por artistas da região. Ela é fruto da vivência, inquietações, de uma relação profunda e potente. Sem meias impressões ou clichês. Ela é a voz do povo que tem o poder de ecoar por outros territórios. Foi bem te vi, quem viu, foi bem te vi, quem viu, a terra arder. A natureza chora, meu amigo. Ela está procurando se salvar. Assim como a gente procura, a natureza também está chorando. É só nós que podemos salvar eles. É só que, assim diziam nossos artistas, na música. Eu estou levando a música. Eu estou levando. Por onde eu posso encaixar uma coisa, eu estou levando. Água doce me leva, deixo as águas me levar. Uma voz que declama, mostra, grita, canta pela proteção de seu território e de suas raízes. Enquanto a arte resistir, seguimos em um processo de transformação. A gente tem uma cultura tão diversa, tão plural, desde a cultura alimentar até a cultura musical. Tudo que a gente tem é muito plural, é muito biodiverso. Então, para as pessoas que querem manter um monopólio, né, para pessoas que querem manter um padrão, para essa indústria que está posta, não querem dar essa entrada, né, para que a Amazônia tome essa força de se mostrar nacional, e ela é internacional, na verdade, né? O audiovisual, ele tem essa força de trazer essas identidades muito tempo silenciadas, né, muito tempo apagadas, à tona, né?
e através disso demarcar a importância da cultura também para a sobrevivência, para a vivência dessas comunidades, né? Porque isso também empodera as comunidades, empodera o povo, empodera o território. E se os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, a arte da região é uma provocação necessária para refletir sobre o nosso papel no mundo e sobre a preservação dele. Ela conecta e apresenta a Amazônia de verdade. Uma Amazônia ainda desconhecida pelo resto do mundo, sem filtros, sem preconceitos. A Amazônia por quem a conhece bem. A Amazônia vive sob olhares estrangeiros, interessados em produtos e insumos da região, mas sempre com uma perspectiva extremamente predatória, sem respeitar quem vive aqui, em que medida esses projetos vão impactar a vida das pessoas. Então, eu acho que o artista, quando ele promove isso, ele efetivamente não muda, mas ele constrói espaços onde as próprias pessoas envolvidas possam refletir um pouquinho sobre essa realidade. Assim como o mestre Lourival viu a terra arder, ele nos faz acreditar que o girassol ainda pode girar. É aí que a coisa muda, toda muda terá vida, toda vida terá sol. E faz girar o girassol, e faz girar o girassol. Bom, essas foram as informações direto aqui da COP30 em Belém. Eu volto com você aí em Brasília, Guilherme. Valeu, Bárbara. Bom descanso. A gente volta a conversar aqui na segunda-feira. Boa noite para você e para a equipe que está lá na COP. Gente, olha esse dado. Só nos últimos dias, o Brasil passou por tornados no Paraná, pelo menos 3, e tem um alerta para mais eventos extremos a partir desse fim de semana. Quem vai explicar, contar um pouco para a gente, é a Selma Dias, que acompanhou uma entrevista da Defesa Civil sobre esse assunto, um alerta. Selma, muito boa noite para você. Oi, Porta Nova, boa noite a você, também para quem está conosco. Pois é, uma semana depois de o Paraná ter sido atingido por esses tornados, o estado volta a entrar em rota de alerta entre amanhã e domingo, junto com o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O risco dessa vez é de um ciclone extratropical que pode provocar chuvas fortes e volumosas, além também de rajadas de vento, queda de granizo e descargas elétricas. Em função disso, órgãos federais se reuniram hoje aqui em Brasília para discutir medidas de prevenção e de alerta. A orientação da Defesa Civil para quem vive em área de risco é ficar de olho nos avisos que chegam aí pelo celular, também pelo acionamento das sirenes e todos os comunicados que são enviados pelas defesas, pelas autoridades dos estados e dos municípios. No caso do Paraná, o município de Rio Bonito do Iguaçu, na semana passada a gente registrou 7 mortes e teve 90% da área urbana destruída em função desses tornados. Ações emergenciais foram tomadas rapidamente pelos governos estadual e federal para socorrer as vítimas e para recompor as áreas destruídas. E o que chama a atenção agora é o fato de o Brasil estar na iminência de registrar 2 eventos climáticos severos no intervalo de uma semana e justamente no momento em que o país lidera uma discussão mundial sobre isso na COP30. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres fez um comentário sobre isso hoje. A gente separou um trechinho da entrevista. Veja aí. O que nós estamos tratando aqui no contexto da mudança do clima são ações de adaptação, desenvolvendo ferramentas de alerta à população, criando resiliência, uma vez que esses eventos eles já estão acontecendo, já é uma realidade, esses ciclones acontecendo com cada vez mais intensidade. A gente vive um cenário hoje onde o desastre ele é uma realidade. A ameaça desses eventos ela vai ser cada vez mais frequente e a gente tem que estar cada vez mais preparados. E é muito importante o Brasil liderando as discussões na COP, mostrando a realidade e ao mesmo tempo que acontece a COP, a gente tem as consequências da mudança climática acontecendo aqui no território brasileiro. Bom, então vamos lá, vamos explicar mais ou menos o que aconteceu. A gente cobriu aqui e mostrou para você no Repórter Brasil, região do sul do Brasil sempre ligada entre uma umidade que corre da Amazônia em direção ao litoral do Sudeste e, claro, uma parte do sul também, principalmente Paraná, e frentes frias que vão chegando do sul, da Argentina, Paraguai e tal. Bom, além disso,
tem um bloqueio atmosférico que é frequente na região central do Brasil. Ali a umidade não entra, ela se acumula no corredor abaixo. Vou explicar um pouquinho melhor no mapa. E umidade entrando do litoral. Então vamos lá para dar uma olhadinha no mapa. Antes de falar de amanhã, estou falando dessa região aqui, ó. Toda essa área aqui, ela fica presa entre uma umidade que desce da Amazônia, uma área de pressão aqui, de alta pressão, que não deixa essa umidade se espalhar e vai entrando umidade do mar, chegando o frio do sul e essa umidade que desce aqui. Esse choque de calor com frio nessas condições acaba gerando o que a gente viu tornado na semana passada. Tem alerta, então, para o fim de semana. Maior possibilidade a partir do domingo, mas já começa o alerta. O sul nesse sábado, Rio Grande do Sul, metade sul e centro para baixo, com o tempo mais claro ao longo do dia, da região sudeste, com muita chuva, acumulado de chuva também no norte e interior do nordeste, além do litoral, com tendência predominante de sol. Vamos para a próxima tela, só os alertas aqui para a gente. Temos esse alerta severo, pega Mato Grosso do Sul, boa parte, mais da metade do Paraná, Santa Catarina também, uma longa faixa até o Alto Vale do Itajaí, mais ou menos, e também pegando metade do Rio Grande do Sul. Isso a partir de amanhã, tendência de se agravar, chuva forte com possibilidade de formação de ciclone também ali na região de Mato Grosso do Sul. Isso também está sendo influenciado pela baixa pressão atmosférica na região do Paraguai, que já está jogando chuva lá, vem alguns dias. Região do Norte, muita chuva prevista para esse sábado também, área amarela com chuva, tendência de chuva um pouco de menor volume. Outras áreas do Brasil com seca, predominância do sol, tendência de tempo mais quente e no litoral do Nordeste uma faixa de vento mais acentuado. O pessoal está mais acostumado, não chega a causar transtornos muito severos. Atenção para essa área vermelha aqui do mapa, alerta muito importante ao ponto da Defesa Civil convocar uma coletiva e falar sobre esse tema. Última tela para a gente, vamos ver as temperaturas previstas. Campo Grande, máxima de 27 com chance de chuva dentro daquela área que a gente falou. Belo Horizonte, máxima de 30 graus, calor lá na capital mineira. Boa Vista, com máxima de 35 graus e chuva. Também as 3 regiões com possibilidade de chuva. A com menor chance ainda é Boa Vista, mas vai chover. A tendência essa tem sido assim no norte. Bom, e a justiça inglesa condenou a mineradora BHP por rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais. Fato que aconteceu em 2015. A tragédia matou 19 pessoas, deixou um rastro de destruição. A empresa BHP é acionista da Samarco. O valor da indenização ainda não foi divulgado. Você vai conferir os detalhes na reportagem da Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. A ação tem mais de 600 mil autores, incluindo pessoas físicas e jurídicas, que reivindicam aproximadamente 230 bilhões em indenizações. Mas o valor final ainda será definido em outro julgamento, previsto para outubro de 2026. A juíza que assina a sentença identificou provas, abre aspas, esmagadoras, anteriores ao colapso, de que a barragem era instável e pontuou que a BHP, uma das donas da Samarco, tinha conhecimento do problema desde pelo menos agosto de 2014, mas não adotou medidas corretivas. O movimento dos atingidos por barragens comemorou a decisão. Em nota, o MAB afirmou: essa decisão reafirma as denúncias feitas pelo movimento nos últimos 10 anos, sobretudo sobre a atuação da justiça brasileira, que ainda não foi capaz de responsabilizar a Vale, alegando falta de provas. O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, também comentou a decisão em suas redes sociais. Vitória de Mariana, vitória dos atingidos, vitória das comunidades, vitória das pessoas que perderam a vida. Não foi fácil. Tivemos que ir várias vezes à Inglaterra, atravessar o oceano e buscar justiça pelo nosso município. Em nota, a BHP informou que vai recorrer da decisão da Justiça Britânica e reafirmou seu compromisso com a reparação no Brasil. Desde 2015, BHP, Vale e Samarco já destinaram cerca de 13,4 bilhões de dólares para reparação e compensação no Brasil, incluindo um acordo firmado em 2024 com autoridades brasileiras, no valor de 170 bilhões de reais. Mais de 610 mil pessoas foram indenizadas, entre elas cerca de 240 mil que também participam da ação no Reino Unido.
A Vale, também acionista da Samarco junto com a BHP, responde a processos no Brasil pelo desastre, mas não faz parte da ação julgada no Reino Unido. As duas empresas, entretanto, têm um acordo para dividir os valores da condenação. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem da Vale em Brumadinho divulgou uma nota salientando a importância da decisão do Reino Unido e afirmando que a Corte Britânica envia um recado inequívoco. Grandes corporações não estão acima da lei e não podem fugir de suas responsabilidades sobre vidas humanas e territórios devastados. Uma sinalização muito importante em um transtorno, um evento gigantesco e, obviamente, com uma ação judicial talvez igualmente gigantesca, com esses desdobramentos que a gente acompanha sempre aqui. O valor da indenização ainda está para ser definido. Bom, e agora a gente fala no final do jornal de ciência e tecnologia. O Brasil avançou no ranking de competitividade digital, que reúne quase 70 países aí. O levantamento avalia como governos, universidades e empresas incorporam novas tecnologias digitais. Mas, apesar do avanço, o país precisa melhorar na formação de novos profissionais. Mão de obra qualificada é um ponto crítico para o Brasil. Profissionais como o João, que estuda aeronaves, drones e satélites no curso de Engenharia Aeroespacial. Para ele, as perspectivas no mercado são promissoras. Tem muitas empresas aqui muito grandes e muito boas, com ótimas vagas, tanto de estágio, eu acho que eu não vou ter muita dificuldade de achar, quanto de emprego também. Segundo o levantamento do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, há menos profissionais se formando a cada ano na área. Em 2023, foram 95 mil. 33 mil a menos que em 2018. Esse campus ele foi criado com a ideia de ter 5 cursos de engenharia aeroespacial, engenharia automotiva, engenharia de energia, engenharia eletrônica e engenharia de software. Esses cursos eles são cursos novos para que possa formar profissionais adequados para o novo momento da sociedade. Segundo o ranking, entre 69 países, a dianteira é ocupada por Suíça, Estados Unidos, Singapura e Hong Kong. O Brasil subiu de 57º para 53º, à frente dos vizinhos Argentina e Peru. Para essa melhora, destaques para a publicação de pesquisas científicas, investimentos privados em inteligência artificial, digitalização de serviços públicos e o uso de smartphones. Da adoção de tecnologias do que a gente está chamando de análise de dados em empresas de serviços, que tem cada vez mais buscado a automatização dos seus processos de negócio, bem como nas empresas industriais, adotando robôs para então terem saltos de produtividade. Segundo dados da ABS desse ano, o Brasil voltou a ser a 9ª economia que mais investe em tecnologia. Em torno de tecnologia, a gente consome um pouco mais de cerca de 1,5% de todo o consumo de tecnologia do planeta. A gente acha que isso poderia estar muito melhor. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial do governo federal pretende investir 23 bilhões de reais no setor até o fim da década. No entanto, além de mais recursos, o setor espera mudanças na economia, principalmente no valor da taxa de juros, que vem dificultando novos investimentos. Todas as empresas que nos respondem, elas deixam claro que isso é um gargalo. Ou seja, para eu avançar com as tecnologias, eu deveria, então, ter um custo de capital um pouco mais barato, se eu comparasse, por exemplo, com países da América do Norte ou então com os países europeus. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem Repórter Brasil às 7 da noite, claro, com cobertura de COP30. Você vai saber todos os detalhes e, claro, um monte de informações para você. Tchau, tchau. A gente se vê na segunda. Boa noite. Bom fim de semana.